Eu queria orar com você agora para nós lermos Isaías 22. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui com os meus amigos, para juntos nós pedirmos sabedoria dos céus, para nós lermos a Tua palavra. Dá-nos dessa sabedoria, Pai, em Teu nome. Amém. Bem, o capítulo 22 de Isaías é um capítulo bastante interessante. Esse capítulo ele apresenta uma profecia contra Jerusalém que negligenciou a Deus e por negligenciar a Deus acabou colhendo os seus resultados. Ela apresenta o triste fim do mordomo Sebna e também apresenta o destino feliz do mordomo chamado Eliaquim. Né? E ela tem algumas lições, como todos os capítulos da Bíblia trazem para a gente, algumas lições espirituais. Eu destaquei aqui, então, alguns versos que eu gostaria de partilhar com você. Vamos lá. Primeiro, lendo o capítulo 22, eu anotei aqui no meu papel uma palavra, ou uma pequena frase, digamos, são as palavras tristeza de Deus. E isso me chamou bastante atenção ao ler o Isaías 22. O versículo 4, por exemplo, acompanhe na sua Bíblia se você tiver. O versículo 4 diz o seguinte, ó. Portanto, digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Essa expressão, chorarei amargamente, ela me tocou muito. Por que me tocou? Porque quando eu li isso aqui no versículo 4, eu vi um Deus que se importa conosco. Claro, aqui Isaías chora pela situação do povo, mas Isaías era um representante de Deus. Equivale a dizer, portanto, que Deus chora quando nós pecamos, se entristece quando nós pecamos. Nós vemos isso na Bíblia em outros textos, em outras circunstâncias. Por exemplo, lá no Novo Testamento, em Lucas, no capítulo 19, verso 41 a 44, Jesus chora por ver Jerusalém afastada dos planos de Deus. Nós temos também Jeremias que chora por causa dos pecados do povo. Tem lá em Jeremias, por exemplo, capítulo 3, verso 48, Jeremias 8, versículo 19. Deus chora pelos nossos pecados, não porque Ele vai sofrer as consequências, mas porque nós sofremos as consequências. Quando nós pecamos, nós colhemos amargura, nós colhemos a dor, nós colhemos a decepção, depressão, angústia, doenças. E Deus sabe que nós sofremos por consequência de nossas ações erradas, de nossas decisões erradas, de nosso pecado. E por isso Ele chora. Ele chora porque antes Ele manda a mensagem, Ele mostra o caminho que devemos seguir, Ele apela ao nosso coração, mas muitas vezes nós rejeitamos a voz de Deus. E quando nós rejeitamos, nós colhemos as consequências de nossa rejeição, sofremos e fazemos nosso Deus chorar. Chorei amargamente, é o versículo 4. E Deus, para que nós não venhamos a sofrer, Deus, Ele apela. Ele faz um apelo, arrependei-vos, mude de atitude. Lá em Atos, por exemplo, capítulo 3, versículo 19, no capítulo 8, verso 22, nós vemos estes apelos de Deus ao nosso coração. Outro verso que, lendo o capítulo 22, me chamou a atenção, e eu gostaria de destacar para você, é o seguinte, por exemplo, o versículo 11, que diz aqui, ó, fareis também um reservatório entre dois muros para as águas do açude velho, mas não cogitais de olhar para cima, para aquele que suscitou estas calamidades, nem considerais naquele que há muito os formou. O verso 12 ainda diz, o Senhor dos exércitos, vos convida naquele dia para chorar e prantear. Sabe, uma frase que me chamou a atenção ao ler o capítulo 22 é a frase, não cogitais de olhar para cima. Essa frase, para mim, ela fala de autossuficiência, sabia? Você sabe o que é uma autossuficiência? Já mencionei aqui, mas se caso você não viu esse capítulo que falava desse assunto, autossuficiência é quando nós vivemos a vida por nossa própria conta. Quando nós não oramos cada dia pela manhã.
E se você não sabe o que é oração, a oração é uma conversa com um amigo, é como nós conversamos com um amigo. Você às vezes manda mensagem pelo WhatsApp, você às vezes conversa com um amigo pelo Facebook, pelo telefone, não é? Ou pessoalmente. E é tão bom conversarmos com aqueles amigos que nós confiamos, né? É tão bom abrir o coração, receber uma palavra de conforto, de apoio. É ou não é? Com Deus é a mesma coisa. Ele quer nos apoiar a cada dia. Ele quer ouvir a gente para bater um papo conosco cada dia. Então não tenha medo de orar. Eu falo isso porque tem gente que diz assim, eu não sei orar. Minha oração não passa do teto, eu não sei como fazer uma oração. No máximo, eu sei declarar ou declamar ou recitar a oração do Pai Nosso decorada, ou outra oração que você porventura tenha decorado. Mas a oração é muito mais do que isso. A oração é uma conversa com Deus, com seu amigo. Ele está ali do teu ladinho. Ele quer te ouvir, quer te transformar. Por isso, faça isso, não viva uma vida de autossuficiência como o povo naquela época. Confie no Senhor, entregue tua vida a Deus. O versículo 11, quando diz assim, não cogitais de olhar para cima, também me fala de pessoas que não valorizam as coisas reveladas. Ou seja, conhece o caminho que deve seguir, mas não segue por ele. Sabe o que deve fazer, mas não faz. Não cogita das coisas de Deus, não cogita em olhar para cima. Ou como diz no versículo 12, ele não aceita o convite de Deus, o Senhor dos Exércitos. E eu anotei aqui, Deus convida o povo ao arrependimento e oração diante do perigo que assola a cada um de nós. Ele convidava naquela época e convida hoje também. A despeito da situação desesperadora do povo naquela época, o povo não se voltou para Deus. E hoje, muitas pessoas, a despeito de sua situação desesperadora, também não se voltam para Deus. Que triste. Mas isso não precisa acontecer com você. Se você me escuta agora, se você está lendo a Bíblia comigo, se você ora todos os dias, se você tem interesse nas coisas espirituais, é porque você cogita das coisas de Deus. É porque você tem interesse no Senhor. E Deus pode então transformar a sua vida porque você está abrindo o coração para Ele. Outro verso que eu destaquei aqui é o versículo 19. Tem a ver com negligência. Eu até escrevi a palavra negligência. O versículo 19 diz assim, eu te lançarei fora do teu posto e serás derribado da tua posição. Aqui está falando sobre Sebna, que era mordomo. Então, o que aconteceu era o seguinte, Sebna era um mordomo, ele foi negligente, porque ele cuidava mais das coisas para si, egoísmo, do que das coisas de Deus. E no seu lugar foi colocado, então, Eliaquim. Eliaquim, se a gente continuar lendo, por exemplo, no verso 20, diz, naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com tua faixa. Então, Eliaquim foi colocado no lugar de Sebna, porque Eliaquim foi fiel e Sebna foi desleal, foi infiel. Como Sebna, todos nós somos mordomos também. Somos mordomos de Deus. O mordomo é um administrador das coisas que não pertencem a ele, ou das coisas do seu patrão, digamos assim. Nós também somos mordomos. Somos chamados por Deus para administrar os bens, os talentos, né, o tempo que nós temos, né? Deus nos chamou para administrar o tesouro, ou seja, os recursos financeiros que Ele colocou em nossas mãos, administrar para a glória de Deus. E quando nós somos fiéis, quando nós somos bons mordomos, Deus nos abençoa de tal forma que nós seremos colocados sobre o alto e bom lugar. Como assim? Eu me lembro da parábola dos talentos em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 apresenta, por exemplo, o servo mau e negligente, que foi um mau mordomo, que não administrou os talentos que ele recebeu de maneira a honrar o seu patrão, né? E ele foi chamado de servo mau e negligente, Mateus 25, versículo 26. Mas o servo que administrou os talentos para honrar o seu patrão, ele foi chamado de servo bom e fiel. Então não foi negligente, servo bom e fiel, Mateus 25, versículo 23. Com isso, Isaías capítulo 22 está dizendo para mim e para você hoje
que Deus espera que sejamos fiéis, que Deus espera que nós sejamos homens e mulheres íntegros, que entreguemos a nossa vida a Ele, que voltemos o nosso olhar para Ele, que confiemos no Senhor e não em nossas próprias forças, sabedoria, em nossa própria experiência. Você gostaria de ser um mordomo fiel, como Eliaquim, e não um mordomo infiel como Sebna? Você gostaria de andar nos caminhos do Senhor, sendo fiel a este Senhor maravilhoso? Se sim, Deus está disposto a te ajudar hoje. Deus está disposto a te ajudar. O povo de Deus se afastou e colheu o resultado da transgressão. Mas aqueles que foram fiéis, o remanescente do Senhor, foram abençoados. Por isso, eu quero convidá-lo para nós buscarmos a Deus em oração agora, para que Ele nos guarde, para que Ele nos proteja, para que Ele nos dirija em cada momento. Vamos orar juntos? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de buscar o Senhor. Em liberdade, nesse momento, temos a oportunidade de dizer ao Senhor, muito obrigado. Em liberdade, temos a oportunidade de dizer ao Senhor, louvado seja teu nome. Por isso nós oramos, clamamos e entregamos nossa vida ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Nós oramos no nome poderoso e precioso de nosso Senhor Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, viu? Que Deus te abençoe. Lembre-se sempre, seja reavivado pela palavra de Deus.